Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um PapoCast. Hoje um PapoCast mais do que especial, pessoal. Eu acho que é o PapoCast mais, como é que eu posso dizer, de todos que já fiz, não desmerecendo as pessoas que já passaram por aqui, mas hoje eu tô com uma pessoa muito importante para mim, um cara muito gente boa, que eu tive o prazer, deixa eu só checar aqui se tá tudo certinho aqui, um cara, é isso mesmo, tudo certo. Um cara que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Deus me presenteou com essa amizade, mas que vai nos deixar daqui uns dias aí, né, aqui do Brasil. Vai estar viajando para outro país, para dar continuidade nos seus projetos, dar continuidade aí também na sua história de sucesso. Um cara que tem uma história sensacional e nós vamos aprender um pouco mais com essa história dele, tá bom? Eu estou falando do grande Enio Lima. Seja muito bem-vindo, meu amigo, que Deus possa te abençoar. Dê as boas-vindas e daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais da sua história, tá bom? Primeiramente, boa noite, Deni Gomes. Satisfação imensa de estar aqui nesse PapoCast com você. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. E estou muito feliz por esse momento aqui, junto com você, como você acabou de falar, né? A nossa amizade veio do trono de Deus, né? Então, sou muito agraciado por isso e por esse momento também, meu amigo. Eu já quero pedir para você que está assistindo, já compartilha com mais alguém aí, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, deixa o seu like, que isso é muito importante para nós, tá bom? Ele pede também pro pessoal aí que estão assistindo para poder compartilhar também, de repente, seus familiares, enfim, vamos fazer um PapoCast diferenciado hoje, tá bom? Beleza, então desde já, você que está assistindo aí, curte, comenta, deixa seu comentário, faça sua pergunta. Como eu costumo falar, mora ser diferente no mundo dos iguais. Então, cara, olha, eu quero te dizer que, assim, a gente, como nós somos amigos, a gente fica muito à vontade, né? Poder estar falando, não tem nervosismo. Eu fiquei nervosinho só quando foi a Geice aqui, mas contigo eu tô mais tranquilo. Ó, ela tá ali atrás, ali só nos compartilhamentos ali, né? Aí foi muito legal o dia que estivemos com a Geice aqui. Ontem estivemos juntos, né? Com aquele almoço maravilhoso, né? Que inclusive aqui, alguns que aqui estão perderam, né? E aí, cara, como foi a sensação ontem de se despedir dos amigos ali naquele almoço? Cara, foi maravilhoso, né? Dependente das situações, dos momentos, né? Costumo falar que eu aproveito todas as oportunidades. Todas as oportunidades eu gosto de aproveitar. E rever os amigos, né? Amigos de longa data ali, de 10 anos, 20 anos, meus familiares que estão sempre presentes, meus irmãos, minhas irmãs, meu pai. Então é muito gratificante isso, saber que você também ali você faz parte daquelas famílias, aquelas famílias fazem parte da minha. Então isso é gratificante. Até mesmo tem uma palavra que diz que tem amigos mais próximos do que irmão. Então eu tenho muitos amigos aí que também eu considero como irmão, né? Legal. Enio, antes de a gente se aprofundar um pouco mais, eu vou ler aqui alguns comentários. O Estúdio Polverini, amém, colocou aqui amém. O Vitor Batera, boa noite, mano. Marcos Antônio de Jesus colocou um like aí. O Estúdio Polverini colocou a paz do Senhor Jesus. Meu amigo Jackson Silva, ele deu aí o Jackson, é o Jackson? Né, que estava com a gente lá ontem, né? Ele deu aí um coraçãozinho aí. Derisvaldo Fontinelli, pastora Maria Salles acompanhando direto de Barreirinha. Um abraço, pastora Maria, em breve a senhora aqui, hein? O Marcos Antônio de Jesus também está conosco. Minha esposa é Forte Brasil. Quem mais? DJ David Parpinelli. Meu link do YouTube, no YouTube, DJ Davi Parpinelli. Agradeço a todos. O Alex Guitar, boa noite, mano Enio. É o Alex, né? O guitarrista aí, tá aqui conosco também participando. Então, gente, para quem não sabe, o Enio é empresário. Um dos empresários que mais me inspira hoje. Não porque é o cara rico, milionário, mas porque o Enio é um sinônimo de trabalho, dedicação, profissionalismo, seriedade. O cara é um misto de todas essas coisas. Desde que eu conheci o Enio, eu passei algumas fases da minha vida assim, eu consegui vencer algumas fases da minha vida, principalmente no quesito fazer tudo com qualidade, não fazer nada de qualquer jeito. Se for para fazer, tem que fazer com qualidade. Embora às vezes pareça que a gente está perdendo alguma coisa, mas quando você faz um serviço de qualidade, cara,
Não tem, você nunca perde, sabe? Você pode não ganhar naquele momento ali algo financeiro, mas você ganha um amigo, você ganha, sei lá, uma pessoa que sempre vai te chamar quando ela precisar de algum serviço. Essa é uma das tuas marcas, né, Enio? Isso, com certeza, né? Eu costumo falar que tudo que você for fazer, você vai ter que fazer bem feito. Porque uma hora ou outra alguém vai estar vendo. E se alguém não estiver vendo, Deus está vendo, né? Então você tem que fazer perfeito, né? E é muito ruim, né? Por exemplo, a gente montou um estúdio agora de um portal aqui em Manaus, um portal muito legal. E nós tivemos um problema com a cola que nós usamos, né? E é muito ruim. O cara me ligou dizendo, cara, a cola descolou e caiu. Eu me senti muito mal, porque nas outras vezes não acontece essas coisas. Mas infelizmente deu errado dessa vez. E eu, não, cara, não aceito isso pra mim não, fazer as coisas de qualquer jeito, não. Então vamos resolver isso, vamos ver por outro ponto. Enfim. E a gente resolve para poder não ficar feio. É muito ruim quando você faz as coisas e alguém fica te chamando a atenção, né, Enio? Então, como eu falei, cara, eu aprendi muita coisa contigo nesse sentido, assim, de sempre procurar fazer as coisas com dedicação, né? Não é de qualquer jeito. Embora nós tenhamos nos conhecido no YouTube, né? Eu fazia vídeos aí e o Enio me perguntou como é que faz o cabo para fazer a live. Nessa época, eu estava fazendo possibilidades de pessoas que podiam usar o áudio da mesa de som para fazer uma transmissão pelo celular. E foi aí que a gente se conheceu, né? Enfim, eu estava fazendo algo meia boca, mas eu procurava fazer com muita dedicação para que acontecesse para as pessoas também que não tinham tanta condição naquela época, né? É muito bacana, né? Porque até mesmo... Eu sou um cara muito curioso. Uma coisa que eu não sei. E se eu não souber, eu vou procurar uma forma de aprender, de saber. E nesse tempo da live aí, foi o tempo da pandemia, né? 2019, 2020, por aí, mais ou menos, né? 2019, por aí, mais ou menos, né? Tava começando a pesquisar. Eu estudo muito. Eu costumo falar que também uma das minhas escolas foi o YouTube, né? YouTube aí, quem não conhece aí, quer aprender alguma coisa, tudo que você for pesquisar tem no YouTube. Então, qualquer coisa eu vou pesquisar, eu vou estudar, vou me aprofundar mais. E ali eu tava com mais dúvida na live, fazendo mais livezinha em casa, mexendo, porque até mesmo eu sou assessor da minha esposa, e eu tenho que melhorar o som dela, o microfone. Aí eu achei, o tempo que nós se conhecemos. Pra mim, assim, não é puxação de saco, não, mas pra mim também você é uma referência muito grande, um grande profissionalismo. Já produziu aí uns 2, 3 clipes aí do Ministério Ágape. Eu fiquei muito satisfeito, foi muito bom. Até mesmo eu venho com mais ideia e você vem com outra. Então, isso aí é muito gratificante, muito bom, muito top mesmo. E você é um cara profissional também. Eu tiro o chapéu também pra você. Amém. Cara, vamos lá. Tem muitas pessoas aqui no YouTube. Ó, o Alex Guitar botou boa noite, mano Enio. Olha, o Mário Augusto também. Ele colocou aqui paz. Se tivesse algum tempinho, ainda dava pra te vir no podcast do Mário também, né? Mas já vai... É dia 28 que tu vai, né? É, dia 28. Geice Freitas, o manto é forte. Olha aí, ó. A Geice já está... Minha chaveirinha aí, minha chaveirinha. Patrícia Rabelo colocou aí uns aplausos. A gente colocou, sou grata a Deus pela vida do meu esposo, ele é o meu espelho. A Miliana Holanda, boa noite, mano, aqui é o seu grande amigo, é o Joebert, meu amigo, que Deus lhe abençoe sempre, lá direto de Novo Aripuanã. Joebert, um abraço, tá bom? Estamos com muita saudade de vocês, deles. Manda um abraço pro Joebert aí, meu irmão. O Joebert, o Rangel tá aqui por trás das câmeras também. Vamos lá, tá mandando um abraço aí pra vocês também, tá, Joebert? Patrícia Rabelo, família abençoada que eu amo. Quem mais? Lucivaldo Lima, marmita conectada. Daqui a pouco a gente vai saber esse negócio aí da marmita, né? Olha, o Rangel PapoCast. Salve, Pastor Dene. Olha aí, tem um cara aqui que tá imitando meu nome aí, né? O PapoCast aí, né? Aí não pode, né? Bora dividir o direito autorais. Vamos que vamos. Enio, nesse podcast aqui no PapoCast eu procurei fazer diferente, pra gente, que a gente contasse a tua história de forma diferente, né? Porque ao vivo, Geice, a gente às vezes esquece algumas coisas. Eu mesmo, às vezes eu faço uma pauta, eu vou perguntar isso, vou falar isso, vamos conversar sobre isso. Aí na hora eu esqueço, né? Porque a gente vai interagindo com o povo também, vai surgindo outras coisas. Então, a gente gravou um pequeno vídeo, um pequeno documentário para conhecer um pouco mais da tua história. Mas antes eu queria te perguntar, tem muita coisa que faltou ali no documentário? Sim,
Faltou, né? Até mesmo assim, eu sou acostumado a afrontar com os outros, né? Eu afronto, invento ideia, faço muita coisa com os outros. E agora eu tô até com medo. Mas o que faltou naquele documentário? Nós vamos explorar aqui, a gente vai conversar algumas coisinhas aí legais, conhecer, porque realmente a tua história é inspiradora. Não é nenhuma fala aqui sensacionalista, não. De verdade, é uma história realmente inspiradora. Tô esperando o pessoal entrar mais aqui, que é pra gente entrar, né, pro nosso documentáriozinho e depois a gente dar continuidade. Olha, já tá por aqui também deixa eu ver, o Thiago Silva. Thiagão. Manda meu alô. Não manda um alô pra ele, então pronto, Thiagão. Pronto aí, ó. Selva só pra quê de selva? O Thiago. Olha, a partir Grande cabo do exército. A partir de hoje é o nosso Uber oficial aqui do podcast. Então pronto, tá contratado, então. Você vir pegar a gente aqui, Thiago, depois do programa. Pronto, também, pega ali a carteira de trabalho, então toma, assina aí, ó. Então, vamos lá, Enio. Pessoal, nós gravamos um breve documentário, mas para que você conheça um pouquinho da trajetória do Enio, desde quando ele nasceu, a sua infância, parte da sua adolescência, e desde que ele começou também no ramo de empresariado, enfim, até chegar aqui, e depois a gente vai explorar um pouco mais no decorrer do nosso PapoCast, tá bom? Solta aí, Rangel. Meu nome é Enio Lima, sou natural de Belém do Pará e tenho 35 anos. Nasci em Belém do Pará e minha adolescência foi em Fortaleza e em Manaus. Minha adolescência em Fortaleza foi sempre trabalho, sempre fui um cara trabalhador. Em Fortaleza não tive infância. Com meus 8 anos já comecei a trabalhar. Nunca nem assim, gostei de brincar, essas coisas. Minhas ideias sempre foi trabalhar, ajudar minha mãe, meus irmãos. Essa sempre foi minha adolescência. Em Fortaleza, quando eu era criança, quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, já tive uma grande ideia. Eu estudava numa escola em Fortaleza e chegou 2 palhaços na escola para fazer uma apresentação. E como desde pequeno já tive muitas ideias e já tive uma mente já bastante avançada, eu peguei e vi aquela apresentação dos palhaços e achei muito interessante. A parte do Nordeste, a parte do pessoal cearense, eu sou filho de cearense, então essa parte assim, os pessoal são muito animados, são muito criativos e eu puxei isso também dos meus pais. E eu peguei naquele momento que eu vi os palhaços se apresentando, eu gostei muito, achei muito legal, eu falei, poxa, também vou querer ser palhaço. E foi o tempo, quando eu tinha 9 anos de idade, eu peguei e chamei meu irmão, mano, bora ser palhaço, nós vamos ganhar dinheiro. Foi o tempo que eu montei Marmita e Marmota. Eu junto com meu irmão, na verdade, aí eu montei Marmita e Marmota e fizemos a nossa fantasia, a nossa peruca e fui vender nas escolinhas. Então já ali com 9 anos de idade já comecei a ganhar dinheiro com meu irmão com essas apresentações nas escolas. Na minha adolescência eu tinha uma grande vontade de conhecer outros estados e dos primeiros estados que eu tinha maior grande vontade de conhecer foi Manaus, Amazonas, porque já tinha um irmão meu, um irmão mais velho, Egeu, que já morava em Manaus. Então eu vim fazer uma visita a ele. E nessa visita eu acabei ficando em Manaus, conhecendo a cultura de Manaus, me apaixonei por Manaus e comecei a morar de 2000 até hoje, que faz 22 anos já morando aqui em Manaus. Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu sempre tive umas ideias diferenciadas. Foi o tempo que eu comecei a trabalhar no centro de Manaus, limpando para-brisa de carro. Eu trouxe essa ideia que Manaus não tinha. Manaus não tinha nenhum limpador de para-brisa de carro, que quando o carro para no sinal, o limpador vai lá e limpa o para-brisa. Eu não vi ninguém. Foi o tempo que eu comecei a falar, vou fazer isso em Manaus. Foi o tempo que deu certo. Comecei a limpar para-brisa, comecei a trabalhar de manhã, 9 horas da manhã, quando foi meio-dia, já tinha R$90 no bolso. Então falei, poxa, vai dar certo. E comecei a trabalhar em Manaus como limpador de para-brisa. E foi dando certo, foi muito bacana. Aí muitos adolescentes, outros meninos começaram a fazer também. Aí uns começaram a fumar no sinal, usar droga. Aí eu comecei a me distanciar porque eu ficava com vergonha disso aí, né? Então eu abandonei isso aí e fui vender picolé. O tempo que eu comecei a trabalhar no Terminal 4 em Manaus, vendendo picolé. Comecei a vender bastante picolé, vendia 2, 3 caixas de picolé no terminal. Lá os caras ficavam com raiva de mim porque eu vendia tanto. Eu tinha um gingado para vender as coisas e o cara ficou com raiva de mim, tomou minha caixa e quebrou a minha caixa porque eu desenrolava para vender. Comecei a vender também mangarataia nos ônibus, né?
Alô, senhoras e senhores passageiros. Então eu tinha um gingado, eu tinha um diferenciado para vender as coisas, né? Então trabalhei várias coisas aqui em Manaus, com limpador de para-brisa, vendedor de picolé, aí também vendi bala dentro dos ônibus. Então esse foi um dos trabalhos também que eu executei assim que eu cheguei no ano de 2000 aqui em Manaus. Depois dessa minha trajetória de serviço aí, eu coloquei um sonho no meu coração. E quando foi 2007, eu tive um grande sonho de servir o Exército. Já entrando na juventude, quando eu terei 18 anos, eu falei, eu quero ser militar do Exército. E até e tanto, muita gente da minha própria família fala, tu não vai passar porque tu tem a terceira série. Nesse tempo, realmente, eu tinha a terceira série. Foi um dos grandes sonhos da minha vida. Falei, não, eu quero servir o Exército, eu quero me alistar, eu quero fazer isso. E quando foi 2007, eu fui me alistar no primeiro bis. Foi o tempo que eu peguei excesso de contingência. Esse excesso de contingência me deixou muito frustrado, fiquei muito triste, né? Mas eu não desisti. Esse dia, quando eu peguei essa contingência, eu fiquei lá num galpãozinho que tinha lá no Exército. E chegou um sargento, chegou comigo assim, rapaz, por que você tá fazendo aí? Você tá triste aí, tá chorando? Eu falei, porque eu fui dispensado e eu não aceito isso, porque esse é meu sonho e eu tenho maior vontade de servir o Exército. Ele falou, mesmo, você tem vontade de servir o Exército? Mas por quê? Eu comecei a explicar pra ele, não, porque é isso. Muitas pessoas falaram pra mim que eu não ia conseguir, muitos falaram que então eu tenho que mostrar pra mim mesmo que eu consigo e eu quero servir o Exército. E naquele momento ali, Deus jogou uma luz ali, tocou no coração dele. Então ele falou, vem amanhã, mas não jure bandeira. Na verdade, nesse dia eu nem fui pra casa. Eu saí de manhã do quartel, fiquei na frente do quartel, que nem o dinheiro da passagem eu tinha para voltar. Eu passei o dia todinho em frente do quartel, passei a noite na parada de ônibus sentado e quando foi de manhã, eu entrei no quartel com a mesma roupa, sem dinheiro. Quando o sargento chegou, ele falou, rapaz, tu tá aí ainda? Eu falei, tava ali esperando. Então ele pegou, eu entrei para dentro do quartel, primeiro bis, um dos melhores batalhões do mundo que tem, que eu tive a honra de servir em 2007, qual também que tive uma das grandes oportunidades da minha vida e foi o tempo que eu realizei meu sonho em 2007, foi servir o Exército Brasileiro, primeiro bis. A minha maior experiência quando eu servi o Exército foi quando teve uma invasão num quartel em 2007, que eu executei uns tiros, uns elementos que invadiram o quartel e eu estava ali no meu quarto de hora, atento, né? E quando eles entraram, porque no quartel quem entra, quem invade, qualquer pessoa que for entrar no quartel a partir de 10 horas da noite, tem um procedimento a se seguir no Exército. E foi um momento que eu estava ali no meu quarto de hora, os caras entraram, invadiram, eu falei alto lá, se identifique, fiz o procedimento padrão do Exército e eles não pararam, eu executei uns tiros, então ali eu fui condecorado, foi uma experiência muito bacana para mim, que eu carrego até hoje, né? E daí abriu muitas oportunidades para mim na minha vida, que foi uma das experiências maravilhosas na minha vida no Exército Brasileiro. Depois que eu saí do Exército, a primeira experiência de oportunidade que eu tive foi como vendedor no centro de Manaus, né? Comecei ali em algumas lojas e sempre tive um gingado diferente, um diferenciado para vender as coisas. Eu comecei a trabalhar como lojista, vendendo as coisas na loja. Então ali eu abria a loja, fechava a loja, fazia pagamento, limpava, varria. Então eu era o Severino, fazia tudo. Mas ali, daquele momento ali, eu comecei a ter um diferenciado que as pessoas chamavam a atenção dos lojistas. E eu chamava, uma loja me chamou para outra loja, uma loja ia me chamando. Então eu trabalhei em várias lojas ali como vendedor no centro de Manaus, foi uma experiência bastante bacana também para mim. Quando eu comecei a trabalhar na loja como vendedor, tinha um camarada do lado da loja que eu trabalhava. Ele pegava o microfone, começava a falar e o pessoal ia entrar na loja. Então eu olhava aquilo ali, eu achava muito bacana, muito interessante. Então na posição que eu estava como vendedor e na posição que ele estava ali, eu achava o serviço dele diferenciado. E eu sempre gostei das coisas diferenciadas. Aí eu cheguei com ele e perguntei quanto é que ele ganhava. E ele ganhava X e eu ganhava X. Eu falei, não, eu quero ganhar mais. Todo mundo quer aumentar, né? Todo mundo quer ganhar mais. Eu falei, não vou ser mais vendedor, mas não. Eu quero trabalhar nessa área aí de publicidade, de locutor. Foi o tempo que tinha uma loja do lado
tinha uma plaquinha lá, precisa de locutor. Mas nesse tempo eu não era locutor. Eu cheguei lá, falei, opa, você tá precisando de locutor? E o cara me olhou dos pés à cabeça e falou, você é locutor? E eu falei, não sou locutor não, mas se você me der a oportunidade, eu faço acontecer e boto os clientes pra dentro. E ele pegou, não, deixa seu currículo aí, qualquer coisa eu lhe chamo. Então ali foi um balde de água fria em mim, voltei pra casa frustrado e eu fiquei pensando, eu falei, vou lá de novo. E isso eu não sou de um cara de desistir, né? Sou um cara de botar pra cima. E eu me arrumei todo, me produzi, botei um social e fui lá de novo. Mas quando eu cheguei lá, não foi ele que me atendeu, foi outra gerente. E a placa ainda estava pendurada lá, precisa de ser locutor. Eu cheguei com ela, opa, você tá precisando de locutor aí? E ela falou, tamo sim, você é locutor? Eu falei, não sou locutor, mas se você me der oportunidade, eu costumo falar, não se pode criar experiência se não vê oportunidade. Então ela pegou, me deu oportunidade lá, eu peguei, então vou fazer o teste, tinha uma caixa de som lá, peguei a caixa de som, botei na frente, que a caixa de som tava dentro da loja, peguei o microfone, comecei a fazer a propaganda, bora aproveitar a promoção especial para você comprar. Então ela viu um gingado diferente, uma coisa diferente, que assim, ela falou, poxa, você tá contratado. E foi ali que eu comecei, falei, poxa, é legal, é isso que eu quero. Então comecei a trabalhar nessa área de locução, outros lojistas passavam, me via, ele foi me contratando para outra loja, de outra loja fui para outra loja e fui crescendo ali no centro de Manaus. Foi uma experiência muito bacana para mim, depois do Exército Brasileiro. Depois, na mesma área, eu comecei a renovar, fazer diferente, né? Foi o tempo que eu comecei a querer trabalhar com o carro-som. Eu procurava um locutor para fazer a vinheta no carro-som e começava a fazer a propaganda do carro-som. Além de propaganda na loja, eu fazia no carro-som ao vivo. Então, botava o carro-som, botava o microfone e começava a fazer a locução. Então, uma coisa chamava a outra, fazia a propaganda ao vivo na loja e ao vivo no carro-som rodando dentro dos bairros da loja, né? Isso aí foi uma revolução que foi crescendo também. Foi o tempo que passou um radialista e falou, olha, bora fazer uma parceria aí, eu vou estar na rádio e tô aqui, tô entra ao vivo. Aí uma hora eu comecei a dar umas ideias, ele começou a dar umas ideias, porque eu sempre fui querendo fazer algo diferente, né? Costumo falar que nós temos que ser diferentes no mundo dos iguais. Botava o carro-som em frente da loja, na transmissão, na frequência da rádio, e eu interagia da rádio, da loja ao estúdio. Então o locutor interagia, beleza, estamos aqui ao vivo, diretamente da loja. Então eu fui um dos caras a fazer isso aqui em Manaus. Foi o tempo também que eu comecei a trabalhar em rádio. Aí eu vinculei rádio carro-som, som com loja de Manaus. As lojas fazendo a publicidade em geral. Eu fico em reunião comigo mesmo. Eu estou pensando assim, eu estou em reunião comigo mesmo. Todo lojista, quando vai botar algo, né, na sua loja, vai criar algo, vai precisar fazer primeiro o quê? Vai precisar botar primeiro a placa, certo? Depois da placa vai querer fazer o comercial, vai querer fazer um panfleto, vai querer um cartão de visita, um cavalete. Então comecei a associar todas essas coisas. O carro-som, a placa, a faixa, o comercial, a publicidade. Então eu misturei tudo. Aí comecei a empreender, fazer o diferenciado. Carro-som, a gráfica, a locução, rádio. Então nessas coisas foi onde eu comecei a fazer a diferença. Foi o tempo que eu entrei na área de comunicação visual, que eu fazia serviço terceirizado para uma gráfica, que ele me dava 20% de todo o serviço. Foi o tempo que eu peguei mais serviço para essa gráfica e nem ela estava dando conta. Né? E começou a me enrolar, me dar pina. Eu falei, não, isso não dá certo não, vou começar a trabalhar para mim mesmo. Foi o tempo que eu comecei a estudar para fazer as artes, porque eu pagava por design, fazia as artes, pagava o soldador para soldar, pagava o cara para esticar. E eu comecei a eliminar isso mesmo. Então eu comecei a estudar. Falei, a partir de hoje eu não pago mais ninguém para fazer arte. Eu mesmo faço minhas artes. Então eu estudei e comecei a aprender a fazer as artes. Aí estudei, comecei a aprender a soldar, fazer as placas, soldar, preparar. E foi dando certo. Deu tão certo que eu precisei criar uma logomarca. Porque as pessoas me conheciam como cowboy do carro-som. Eu andava com o chapéu, o cowboy do carro-som, o cowboy da rádio, todo mundo me chamava de cowboy. Já estava querendo desvincular, porque cada caso é um caso. Então, eu quero fazer o carro-som, a rádio uma coisa e a gráfica outra coisa. Foi o tempo que eu vou botar gênio publicidade, porque é gênio comunicação visual e gênio publicidade. Eu peguei e botei gênio publicidade, porque gênio, meu nome é Enio. Meu nome é Enio, o nome da minha esposa é Geice. Peguei o G dela e botei no meu nome, ficou Gênio. Botei um gênio, minha logomarca é um gênio, então daí começou. Aí eu botei minha logo, Gênio Publicidade Visual. Aí foi daí que eu comecei a entrar no ramo de comunicação visual. O momento mais difícil da minha vida, de toda a minha vida,
foi quando apertou, quando eu aceitei Jesus, porque quando minha filha tinha 3 anos de idade, ela pegou uma catapora, precisou de ser internada, ela passou por 5 hospitais de Manaus e ela ficou internada no pronto-socorro da criança na Compensa. Ficou 7 dias no hospital, com febre, 40 graus de febre. Nem os médicos queriam pegar ela, porque ela pegou uma infecção de uma catapora que ela ficou bastante grave. E daquele momento ali foi um pai, quem é mãe, sabe uma dor de ver o seu filho ali chorando, doente. E foi naquele momento que me doeu bastante, acabou comigo. Foi um tempo que eu aceitei Jesus no leito do hospital, fiz uma aliança com Deus aqui, até hoje eu cumpro. E também em 2007, quando eu perdi minha mãe no hospital, deram medicação errada para ela e ela chegou a falecer. Fiquei 8 dias no hospital sem sair do hospital, dia e noite, com a minha mãe. Ela pegou uma infecção e precisou ser medicada e deram medicação errada e ela chegou a falecer. Foi o tempo que eu passei por uma situação tão difícil na minha vida, que até hoje sofro ainda, foi com a perca da minha mãe, que foi uma grande mentora da minha vida, uma mulher que acreditava em mim, acreditava nos meus sonhos. Então, até hoje sofro com isso e foi uma das partes mais difíceis da minha vida. Foi o tempo que eu perdi a minha mãe e quase eu perco a minha filha. A minha família é muito fundamental na minha vida, né? Meus irmãos, as pessoas falam, tu é rico. Eu falei, não, eu não sou rico não, eu sou milionário. Porque eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho umas filhas maravilhosas, tenho irmãos muito maravilhosos na minha vida, meus irmãos, minhas irmãs. Então isso é a maior riqueza da minha vida, né? Então eles fazem parte do meu processo, faz parte do meu sonho. Então é muito fundamental a minha família. Então eu louvo a Deus, toda a honra, toda a glória, gratidão muito a Deus pela minha família, tudo que eu tenho. Costumo falar que nós temos que ser diferente no mundo dos iguais, porque figurinha repetida não preenche algo. Se você acredita em você, acredita nos seus sonhos, bota pra cima, não desista, corra atrás, porque nós somos vitoriosos e nós temos que acreditar, porque uma hora vai dar certo. Se não deu certo ainda, é para ser difícil, porque se fosse fácil, todos fariam. Então a dificuldade nos torna grande. E quando nós estiver grande, nós vamos ver quando a gente era pequeno. Porque Deus que tenha me sustentado, a minha família tenha me apoiado, eu tenho uma esposa maravilhosa que tem me sustentado, me ajudado, e louvo a Deus por tudo. Primeiramente, gratidão a Deus e a minha família que tem carregado junto comigo. Então esse é o segredo de todo o meu sucesso. Rapaz, o negócio... Gente, que coisa bacana demais, cara. Estamos de volta. Quem gostou aí do documentário, breve documentário aí sobre a trajetória do grande Enio Lima. Se você gostou, coloca embaixo aí, gostei, essa história me inspirou, enfim, comenta alguma coisa aí, eu vou aproveitar, eu vou ler alguns comentários que tem anteriores aqui, mas eu vou ler o comentário de todos vocês, vou mandar abraço para todos vocês também, diga aí de onde é que você está falando, tá bom? Eu vou estar lendo aqui, o Marciano Costa, Enio, tá aqui, ele disse, Deus abençoe meu grande amigo Enio. O Aldenor Júnior também tá com a gente, Natan Gomes, Deus é contigo, Enio, Selva. Quem mais? Josiel Carvalho. Esse rapaz não era fácil na adolescência. Vamos lá, quem mais? O Edivan Silva, o romântico do Brega. Olha aí, ó. Boa noite. A minha esposa colocou, cara, o programa tá no nível de programa nacional hoje, tá top. Kel Oliver, meu amigão. Lindo, minha esposa colocou lindo documentário. Rangel Tenório também tá com a gente aí, ó. Pessoal, o Rangel deu um recado muito importante. Sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos. Isso é muito importante, tá bom? Então, se você não deixou o seu like ainda, deixa aí. Lucineide Lima. Não, aliás, é Lucieide Lima. Minha irmã. Parabéns, mano. Tenho muito orgulho de você. Ela colocou aqui os corações. Genderson Souza Lira colocou sucesso, meu irmão. Patrícia Rabelo, linda história de vida. Geice, Deus é fiel, vai lhe honrar cada dia mais, meu amor.
Lucieide, Deus tem grandes maravilhas para a sua vida, mano. Que é o Oliver, 1001 utilidades, ele mesmo. A Lucieide nunca dispensou nenhum serviço, encarava mesmo e nunca teve medo de nada. Meu orgulho de você, muito orgulho de você, mano. A Geis colocou, o meu marido é o meu orgulho. Aprendo muito com ele, a Lucieide falou. Quem mais? O Ergeu, estamos juntos, meu irmão. É teu irmão, Ergeu, né? Kel Oliver, muito top, deixa eu ver aqui, muito top. Enio e Geis são um canal de bênção para muitos que olham eles com os olhos espirituais. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Jacques colocou, caiu até um cisco no olho. Wesley Iba, parabéns pela história e pelo programa. Estamos assistindo aqui de Ibati, norte do Paraná. Cara, muito bacana, Enio. Que história sensacional, que história inspiradora, como eu falei pra você, cara. A gente começa a lembrar também da nossa história, né? Começa a lembrar de como é que foi a nossa infância. E às vezes a gente reclama à toa, né, cara? Não imagina como é que foi a infância de outras pessoas, o tanto de dificuldade que tiveram que passar. Então, assim, vamos explorar um pouquinho aí desse breve documentário? Eu tô me recompondo ainda. É muito bacana, muito legal relembrar isso aí. Não é fácil, né? Eu costumo falar que tudo tem que ser difícil. Tem que ser difícil mesmo, porque se for fácil, né? Todo mundo faria, né? Até fazer uma colocação aí, eu falei, dia do falecimento da minha mãe, foi em 2007. Na verdade, ela faleceu em 2017, né? Foi uma perda muito grande aí, mas com certeza ela tá lá em cima nesse momento ali, só aplaudindo, que minha mãe era minha fã número 1, né? Então, vamos fazer esse reajuste aí. Fala pra gente aí, Enio, um pouquinho da cidade que você nasceu. Ela é grande, cidade pequena, como é que é lá? Daniel, é o seguinte, eu nasci só em Belém, né? Como eu falei, né? Tá. Minha mãe só deu uma passada lá e me faz... Só fez nascer já. Aí, na verdade, eu sou mais cearense e amazonense, né? Entendi. Em Belém, eu só nasci pra lá e me jogaram já pra Fortaleza, né? Então, entendi. Eu não conheço muito, eu conheço pouquíssimo Belém do Pará. Eu conheço mais Fortaleza. No programa anterior aqui tinha um rapaz que era de Belém, né? Tava falando que era. Foi, uma moça, né? Não, era um rapaz, ele tava aqui ainda pouco antes desse aqui. Ele falou que era. Mas eu amo, cara. Eu amo meu Pará, eu amo meu Belém, eu sou paraense e não nego, não. Eu tenho vontade de conhecer Belém. Eu falo, né? Eu tenho vergonha, não. Sou paraense, arrochado mesmo. Mas assim. Eu tenho vontade de É top, é o lugar que tem mais açaí mais top. Enio, mas aí a cidade que tu cresceu, então, lá no caso, já no Ceará. Como é que foi? Como é que é a cidade? Tu falou, eu vi no documentário falando que era próxima a Itapipoca, né? Que é a cidade de Tiririca. Já morei também perto de Itapipoca, morei em Aquiraz, né? Eu rodei muito, né? Acho que meu pai e minha mãe só viajando, fazendo filho. Tu acredita que minha mãe teve 18 filhos, né? É tudo misturado. É cearense, paraense, amazonense. Vai misturando, entendeu? Glória, mano. Eu digo que o papai fez um filho em cada estado. Rangel, vai aprendendo aí, viu? A unção da multiplicação aí. Então, Dani, eu só nasci em Belém, fui pra Fortaleza. Desde já ia mandar um abraço pros meus parentes em Fortaleza, meu tio, minha tia, meus primos, Diego e Diogo. Todo esse pessoal de Fortaleza aí tá assistindo aí, desde já um abraço pra todo mundo. E tem um carinho muito imenso de Fortaleza, eu amo Fortaleza, né? Eu hoje, assim, se eu hoje não fosse morar mais em Manaus, eu acho assim, eu tenho quase certeza, eu acho que eu votaria. Eu tenho um amor. Eu todo ano tô em Fortaleza, tiro minhas férias. Tenho oportunidade de tirar férias em vários lugares, mas eu vou pra Fortaleza, que eu amo o pessoal de lá, amo meus parentes de lá. Inclusive, eu ainda tenho os meus toda vez que tu viaja, eu sempre traz um brinde pra mim, né? Tá lá em casa, em cima da geladeira lá. Às vezes as filhas ficam curiosas, pai, mas eu queria entender como é que ele conseguiu colocar um caranguejo dentro da garrafa, ela fala. Cearense, pessoal nordestino são pessoas criativas, né? Pois é, aí você cresceu numa cidade pequena, então, né? Sim, Como é que era? Cara, sabe por que eu tô falando? Porque quando eu comecei a fazer esse pequeno documentário aí, eu lembrei muito da minha infância, né? Naquela época lá que a rua era de barro. Sabe, gente? Aquela época que a rua era tudo de barro. Nasceu onde, Dani? Eu nasci num seringal, né? Mas eu cresci na cidade de Eirunepé, no Amazonas. Uhum. E aí, naquela época, rua de barro mesmo, quando ia pra escola, tinha que botar
sacola nos pés. Era assim mesmo essa época aí? Não, nessa eu não cheguei não, nessa... Não, né? E olha que, cara, passei por muito, a gente passou por, mas também cidade pequena, né? Lá era pequena, tá maior agora. Aí você cresceu lá nessa cidade, vamos começar pela primeira ideia que tu teve aí, né? Primeira ideia já diferenciada, que eu posso dizer assim, que foi essa história aí de sei lá, vi os palhaços e de repente que teve aquele desejo de também ser um palhaço junto com o teu irmão. Conta essa história pra gente aí. Cara, assim, Dani, eu gosto muito de palhaço. Cara, eu sou um cara muito animado, eu gosto de ser eu mesmo. Aí o exército me mudou muito, me deixou mais sério, mas eu sou um cara, só alegria, né? Pra quem me conhece, minha família aí. Eu sou um cara, eu amo muito a palhaçada, eu gosto, entendeu? Então, quando eu era criança, eu vi os palhaços lá na minha escola, né? Aí, fazendo as palhaçadas e tal. Ainda soube que ele ganhou um dinheiro da escola, um dinheiro bastante alto. Aí eu falei, opa, eu vou ser palhaço. Eu costumo falar, né, que quem trabalha naquilo que gosta, só vive de férias. Eu falo, não, vou ser palhaço e só vou viver de férias, né? Então eu falei, pô, então preciso de um nome. Aí eu chamei meu irmão, né, mandar um abraço, um beijo aí pro meu irmão caçula. Cara, é tímido. Agora como é que você faz pra chamar uma pessoa tímida pra ser palhaço? Eu falei, eu tenho um nome top. Vai ser Marmita e Marmota. O primeiro nome, na verdade, ia ser Debilode. Mas foi um nome muito, assim, forte. E tava na época daquele filme sim. Direto, nós assistia, passava toda semana na sessão da tarde. Aí eu falei, não, Debilode é coisa de doido. Eu sou doido, mas... Eu não sou muito doido assim, não. Aí eu fiquei pensando, não, Marmita e Marmota. Falei, e aí, Lulu? É Lucivaldo o nome dele, eu chamo de Lulu. Eu falei, bora, Marmita e Marmota. Falei, fechou. Aí eu peguei uma roupa velha, pintei, arrumei uma agendazinha, sempre fazer como Boca de 09, mente milionária, sempre, entendeu? E eu sempre, minha cabeça sempre foi, peguei uma agendazinha, acho que tinha 8 anos, olha só. Fui nas escolas, opa... Eu sou Marmita, sou um Marmota, eu com meu irmão aqui, tenho uma presença. E eu decorei, Dani, foi legal, eu decorei os palhaços tudinho, como eles faziam. E peguei o show deles e comecei, e deu certo. Era 15, 20 reais, 2 horas. E daí começou já a ajudar minha mãe, então foi legal. E fomos. Mas aí fomos crescendo, 10, 11, 12. Aí meu irmão começou a ficar com a timidez, já querendo namorar todo mundo. Aí eu falei, não. Então aí abandonei, fui pra outra coisa e fui caminhando, né? Cara, então quer dizer que ainda durou um tempo aí. Durou, foi legal. Dava pra seguir carreira, viu? Muito legal. Cadê ele? Será que ele tá sentindo aí? Ele mandou logo a mensagem logo no começo. Ele tava ontem lá no almoço, né? Tava. Eu lembro. Esse moleque aí, ele é... Aí eu pensei, não vou nem falar nada não, vai ser pro documentário. Meu caçula aí, meu irmãozão. Né? Cara, muito bacana, cara. Quem tem história pra contar é bom demais. Eu lembro que teve uma fase lá na minha cidade que a gente começou a fazer teatro, né, na escola. Aí... Todo ano sempre tem as épocas sazonais, né? Dia do Índio, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia de Tiradentes, enfim, vai sempre a nossa turma. Nós fazíamos teatro também lá. E foi uma época bem legal, acho que marca a infância de qualquer pessoa, né? Atuar, enfim. O Rangel até hoje é um excelente ator. Inclusive, nós fomos fazer um comercial agora da Via Marconi. Ele e o Derisvaldo já chegaram lá e já foram os atores, né? Não tem conversa não, negócio de roteiro, os caras vão desenrolar. Tem que ser assim, acho que o natural é mais top. Assim, na hora, sem programar. Eu não gosto de agendar, é na hora, né? Isso é muito diferenciado, acho muito bacana, entendeu? Show de bola. Aí, Enio, depois que você... já terminando essa fase aí que você ficou palhaço. Como um palhaço, né? Atuando ali, você veio logo para Manaus? Não, depois daí, Daniel, assim, eu assistia muito televisão, e nesse tempo tava passando o Gugu, né? Passava o Gugu, que o Gugu ajudava as crianças, né? E eu assistia aquilo e eu tinha uma esperança que um dia ele pudesse me ajudar também, né? Assim, eu tinha sempre... Então, foi o tempo que também que eu fui engraxate. Isso vai estar no meu livro, eu não falei no meu documentário, mas vai estar no meu livro também, né?
O cara, eu tenho que perguntar o que eu não fiz, porque o que eu fiz é muito. Aí, papo cash tem que ser umas 5 horas, né? Vamos ser Não, bem mas eu tô com resumido, pressa, não. Ainda mais né? vai chegar uma pizza daqui a pouco, E parece. eu peguei, poxa, legal. Então, então, Dani, né? Eu peguei, ouvi um molequezinho no Gugu, né? Tinha ganhado casa e tudo. Eu falei, opa, vou também, vou engraxar sapato, vai que o Gugu aí me ache na rua, isso em Fortaleza. E eu fiz assim, engraxei sapato, né? Inclusivamente, eu engraxei até o sapato na praia de Iracema. Eu engraxei o sapato do Frank Aguiar, né? Me deu R$50, né? Primeiro famoso assim que eu tive contato, né? Então, dali, todo dia eu engraxava sapato, batia o samba, né? Eu era um engraxador. Tudo que eu fazia, eu queria ser o bom. Então, tudo que eu fazia ali, eu engraxava sapato. A minha família, não tô falando nada de mentira, loró, nada. Meus irmãos são prova, minha família, né? Então, aí eu fui engraxar de sapato. Aí uma coisa foi puxando a outra e fui caminhando. Mas foi, graças a Deus, minha mãe, meu pai, soube criar a gente assim. Então, todos nós, assim, da minha família, meus irmãos são todos corajosos. São família de trabalhadores, assim, que tem que ser difícil. Bota pra cima, pra trabalhar e vencer, né? E cada dia nós estamos vencendo, né? Cara, muito bacana. Teve um tempo aí que o Derisvaldo e o Rangel estavam montando também uma dupla aí. Estava sério. Não, mas eu tiro, assim, desde já, parabenizar aí a sua equipe, Dani. Você tem uma equipe, assim, sensacional. Os caras trabalham eu até brinco com ele, porque ele não tem esse dedo, né? Ele não tem esse dedo aqui, polegar, mas o cara toca a bateria, engata a baqueta aqui, pá. O cara é bom, né? Todos dois. Então, a sua equipe é show, viu? E aí eles estavam fazendo a dupla, né? Era Juan e Ruim, né, Derisvaldo? Aí... O Derisvaldo era o Juan, o Rangel era o outro. Vamos lá. Vamos ver quem tá mais com a gente aqui. Vamos lá. O Egeu colocou: te amo, meu irmão. Minha esposa colocou: o Eno é uma benção, marmita e marmota. A Lucineide, essa aqui é a Lucineide mesmo, Rodrigo. Essa é a mais nova. Esse tem história pra contar. Porque, na verdade, Dani, assim, eu não sei o que o papai fez, que ele botou Lucineide, Luciede, Lucilene, Lucileide, Lucicleide e vai embora. Aí até às vezes eu me confundo, às vezes, entendeu? Se chamar Lucy, todo mundo olha. Mas fala tudo em código aí. Aí você falou a última é a Lucineide, né? Essa é a Lucineide. Vai, vamos lá. Nailson, fala meu bimbo. Isso aí é meu cunhado, isso aí é... Olha, o Lucivaldo colocou assim: Dani, pergunta se ele lembra da música Tijolo Quebrado. Olha aí, ó, isso aí, ó, é legal. O que você cantou. Tudo daqui você cantou também nessa época. Você cantou. Mas eu ganhei o concurso, olha só. Né? Garotinho, novinho, uma vozinha bacana. Aí tinha que apresentar uma música de composição. Aí eu comecei, até hoje, tu acredita? Até hoje eu tenho esse pedacinho e nunca terminei. É só uma frasezinha, né? Não é bagunça, mas a composição é minha, eu inventei. Aí não deu certo. Aí nós cantamos a do Zezé Camargo Luciano, né? E ele cantou a do Claudinho Bochecha, tava no ar, ele cantou, né? Aí eu cantei lá e eu travei, né? Aí nós... Aí eu peguei eu sentado e eu querendo inventar. Aí eu falei, como é que um compositor inventa uma música só pensando? E eu pensando, peguei... Aí quando eu pensando, a vizinha, uma galinha assim, perto de casa assim, voou e derrubou o tijolo. Aí o tijolo caiu, aí eu falei, tijolo quebrado. Aí eu chamei ele, mano, tem uma música, Tijolo Quebrado. Aí eu, tijolo quebrado, me dê a mão, cuida do meu coração, meu amor. Aí vai, tá bom, né? Meu Deus. E aí, ganhou o concurso, no caso. Não, essa não, porque não deu certo, eu não terminei até hoje. E vamos terminar essa música aí. Meu Deus. Deus deu uma esposa cantora pra ele. Mas Deus me abençoe, tá vendo só? Deus, como Deus é perfeito. Ele falou, não, meu filho, você não é pra ser cantor.
Mas eu vou providenciar uma cantora pra você, mas eu tô contente. Obrigado, papai. Tá bem, cara. Show de bola demais. Bom demais, né? Bom demais. E assim, com algo que foi tão... Enfim, cara, eu fico imaginando a época, gente. Eu fico imaginando o tempo. Aí depois, vamos lá. Já vamos passar um pouquinho aqui pra parte de quando você veio. Veio pra Manaus. Antes de você vir, como é que foi ali aquela decisão? Como é que foi os últimos dias lá na cidade? Como era o nome da cidade mesmo? Onde Fortaleza. É Fortaleza mesmo, né? O bairro lá, qual era ainda? A Calcaia. Então, tô em Bezerra, Tô em Bezerra, né? Aí como é que foi os últimos dias, assim, que você ficou lá em Fortaleza? Assim, Dênio, eu não tenho... Eu saí criança lá, 9 anos, lembra, 8 não, anos. né? Não tenho muito lembrança, não. Entendi. Entendeu? Aham. Mas me jogaram no barco e eu vim embora e cheguei aqui. A Lucineide colocou aqui, nossa, ainda bem que ele não seguiu a carreira de cantor. Ai, Pode perguntar, Leo, pode perguntar. Quem quiser perguntar, eu não vou esconder, não. Vou falar a verdade, hein? Tem gente aqui que o pessoal tá morrendo de rir aqui, ó. Vamos lá. Tem que fazer um livro mesmo, meu amigo. Kézia Brandão, boa noite. Já quero. O Nailson colocou, já quero um livro autografado. Sim, A Elaine colocou, gente, morrendo de rir aqui. A Kézia Brandão ligada no programa Papo Cast. Bora compartilhar, pessoal, aí, né? Aí o Nailson rindo aqui, a Kézia também. Kel Oliver rindo demais, top esse chat. O Ergeu, ele não era palhaço, ele ainda continua sendo. Muito legal. Aí, Enio, vamos lá. Você veio para Manaus. Quando chegou em Manaus, como é que foi os primeiros dias aqui? Normalmente, quando a gente sai da nossa terra, a gente estranha demais, né? Estranha muito. Eu lembro que quando eu vim para Manaus, eu estranhei demais. Saí de, cara, uma cidade muito pequena. Nunca tinha visto um prédio na minha vida, assim, grande. Nunca tinha visto um ônibus articulado, enfim. Cara, para mim foi uma coisa de doido ver aquilo, né? Mas... Enfim, como é que foi pra ti os primeiros dias aqui em Manaus? Desde quando eu cheguei aqui, eu creio que eu cheguei em 2000, no ano 2000, né? Adolescente ali naquela fase. Foi muito... Eu tinha uma ideia muito diferenciada aqui de Manaus. Quem mora fora tem uma ideia que Manaus só tem índio, né? Não, é a ideia, né? Mas, não, assim, mas eu já passei com todo por isso. respeito, né? Que até mesmo minha esposa é índia. Não, tô brincando. Mas parece, né? Mas é linda. É de Manaus. Mas é só de Manaus. Mas é minha. Então, eu tinha essa curiosidade. Então, eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui em Manaus, eu pensava que eu ia ver como é? As toucas, né? Como é? Oca. As ocas, os índios pelados, as indionas peladas. Aí eu via ver as coisas. Aí quando eu cheguei, eu vim de barco, de Belém. Não, eu fui de Fortaleza pra Belém de ônibus, de Belém pra cá é 7 dias. E, meu Deus, nunca acabam. É 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias de Belém pra cá, é longe. E fui parando a cidade. Aí quando eu cheguei, só prédio. Prédio, eu falei, e eu perguntando pro pessoal, cadê os índios e tal? Você ainda tava meio com a ideia na cabeça de nada, mas aí depois eu fiquei vendo que era totalmente diferente, a cidade movimentada, tudo andava rápido, as coisas eram maravilha. Eu cheguei naquele ponto, aquele tempo que os ônibus, ele era todo envelopado com as coisas do Amazonas, lindo ar-condicionado. Então, me encantei pela cidade e foi aí até hoje. Tô aqui, show de bola. E aí, o teu primeiro trabalho... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Tu falou pra mim que, num documentário aí, que tu começaste um trabalho lá no centro de Manaus, né? Mas e aí, pra ir pro centro, como é que foi? Qual foi o primeiro bairro que tu morou aqui em Manaus? Cara, incrível que pareça, o primeiro bairro que eu morei foi na Compensa. Na Compensa, já era perto ali, né? Mas o tempo lá, 2000, tava todo tranquilo, né? Tranquilo. Assim, eu morei na Compensa, na casa do meu irmão, né? Aquele que me recebeu, fiquei morando lá. Primeiro dia que eu cheguei, fui jogar bola no meio da rua. Fui jogar bola no meio da rua e tal, o menino me deu uma... Então tu não era fácil mesmo, não, né? Já era. Olha só que... Foi... No primeiro dia... Primeiro dia eu cheguei, fui jogar bola, aí eu dei uma caneta no menino, peguei, aí na hora que eu ia fazer o gol, ele me deu uma pernada, aí eu fui frescar, né, com ele assim, né. Aí ele pegou e o irmão dele veio, pá, no meu ouvido, grito, aí eu, filha da mãe, aí eu fui pra casa, cheguei em casa lá, brabo. Aí eu peguei, aí eu nem contar o resto não, porque... Mas aí dali eu já vi que o negócio era diferente, ó.
Aí depois, quando eu cheguei, aí fui me adaptando, vendo que as coisas eram diferentes, eram as coisas assim. Cada casa era um caso, né? Então fiquei pensando assim, mas foi... Aí decidiu começar a trabalhar Foi, já. eu quer saber, eu vou trabalhar. Aí eu trabalhei primeiro no mini shop da Compensa, reparando o carro. Aí não deu certo, tinha muito menino reparando o carro, tinha que dividir para todo mundo. Aí eu fui vender bombom. Aí aqui é mangarataia, mas lá é gengibre. Né? Eu tenho uma dificuldade que eu falo várias línguas, né? Eu falo 3 línguas. Aí assim, até hoje, antes eu tenho um problemazinho de falar as palavras, né? Porque eu falo 3 línguas, que eu falo cearense, paraense e amazonense, né? Né? Então eu falo muito umas palavras assim que ainda falta misturado, o S, né? O R, o N, mas é normal, dá pra entender, entendeu? Então aí eu vendia, eu falava maragataia. A pastora Sara. Aqui é mangarataia, né? Aí eu falava maragataia. Aí eu peguei mais no tempo que eu cheguei, o bombom que vendia mais, era essa mangarataia. Aí eu não sabia. Maragataia. Rapaz, vai assim mesmo. E eu desenrolo. Comprei as maragataia dentro do ônibus. Olá, ainda tava no tempo do roquidão. Aí eu falei, não, vou acabar com a minha... Vou fazer isso não. Fazer diferente. Aí eu vendia. Mas quando eu falava assim, os passageiros, tô vendendo essa maragataia. Aí eu pensava, começava e comprava. E eu, né, brincava dentro do ônibus e começava a vender. Mas eu falava maragataia. Aí eu comecei a vender. Aí teve um rapaz lá no centro também que eu tinha sorte pra ser roubado nesse tempo de moleque, ó. Aí o cara pegou e me roubava meu bombom. Toda vez quando chegava no centro, me roubava. Aí eu falei, não, vai dar certo mais não, vou abandonar isso aqui também. Aí comecei a vender bombom e depois eu parei. Aí fui procurar outra coisa. Sempre renovando, né? Sempre renovando. Aí foi a parte que tu foi trabalhar no sinal? Depois do bombom, eu já rodava, já conhecia. Eu morava na Compensa, eu peguei um ônibus que da Compensa pro Terminal 4, pra quem conhece, é longe. E eu peguei um ônibus que quase não tinha fim. Aí o rapaz falou assim, ó, esse aqui vai pro Terminal 4. Aí eu peguei, da Compensa pro Terminal 4. Uma estrada... 015, né? Exatamente, o 015. Eu passei por essa péssima experiência. Eu falei, misericórdia, eu não tô mais em Manaus, eu me perdi. E eu ligava pro meu irmão, o Egeu, que é meu irmão, pra me explicar onde eu tava, não sabia pegar ônibus. Aí eu conheci o Terminal 4. Aí o terminal bonito, show de bola, legal. Aí eu falei, não, vou vender mais bombom não, vou ficar por aqui. Tava no áudio, o picolé da massa. E do outro lado vendia o picolé da massa. Um tempo era 50 centavos, e nós comprávamos de 20 e ganhava 30 centavos. Eu falei, opa, picolé. Não precisava de documento, nada, era livre. Falei, agora eu vou me fazer no picolé. Picolé, vendia picolé. Arrochava no primeiro dia, vendi 3 caixas. Falei, aqui mesmo que eu vou ficar. Aí comecei a vender. E outra, eu sou um cara muito bacana, que minha mãe me ensinou, sempre compartilhar, sempre fazer o bem. Não é à toa que Deus colocou no nosso coração, aí o meu da minha esposa, colocar o nome da banda Ministério Ágape, que tem um significado de amor ao próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. E quando fala de amor, é ajudar, é fazer o bem, é procurar também fazer isso. Então, isso se agrega, isso se aplica ao amor. Isso é amor. Né? Então, tudo que eu faço também eu quero compartilhar para meus próximos, eu quero compartilhar para meu amigo, para meus irmãos, para minha família, assim sucessivamente. E quando eu vi que eu estava ganhando bastante dinheiro, eu falei, opa, eu vou chamar meu irmão. Marmota, marmita e marmota já estava aposentado. Falei, bora vender picolé. Vendemos picolé, nós arrochava. Na verdade, o cara que quebrou a minha caixa foi nem minha, foi do meu irmão. O cara quebrou, nós vendia muito. Aí quebrou a caixa dele, eu falei, bora quebrar ele também. Rapaz, eu não era fácil não, o cara frescar comigo eu também, entendeu? Mas era assim, eu botava um negócio, dava certo, aí quando o negócio tava ruim, eu pegava, pulava pro outro e fui galgando, crescendo, até procurando, e até hoje ainda tô crescendo, procurando algo até melhor, porque o céu é o limite. Amém. Muito legal. Eu quero aproveitar para esse momento aqui, gente, para pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, ainda não deixou o seu like. Muitas pessoas... Olha, muitas pessoas aqui hoje... Vamos deixar aí, pessoal, um likezinho aí. Oxe, muita gente assistindo hoje que são novos aqui no canal, né? É uma honra ter vocês aqui no Papo Cast para conhecer um pouco mais aí da história do nosso amigo Enio Lima. Tá bom?
Vamos lá. Sabe quem é like? É isso aqui, ó. Vamos lá. A Lucineide Rodrigues colocou aí. Não, já passou, né? O Jonas. Fala, meu amigo. Só na manha da aranha. Rapaz. Esse aí sempre fala, né? Esse negócio é minha resenha. E por aí vai, né? Até meia-noite é dia, né? Que sempre fala faz essa frase a cara do Enio. Um abraço pra você e minha grande amiga, Dona Geise. Abraço. No caso, eu quis colocar Geise, né? Abraço, meus amigos. Tá top. Rangel, já quero esse livro. A Lucineide, eu chorava muito dentro do barco quando estávamos vindo para Manaus. Ele parava nos lugares e o barco tava para sair e ele não chegava. E eu chorava achando que ele ia ficar. A Ellen Gomes, muito determinado, esse meu genro. Minha sogra, minha mãezona. E aí ela colocou Minha aqui, sogra. oi tio. Derisvaldo Fontinelli, Maragataia, tiro da garganta. Cara, eu ouvi muito isso aí, olha. Cara, esse mesmo acabou de me lembrar aí, ó, quando nós vinha de Belém. Eu já vim pra Manaus e voltei, vim e voltei. E sempre ela vinha comigo, a minha irmã a mais nova, a caçula. E todos de Belém pra cá, há muito tempo, eu pegava e quando o barco parava nos cantos, eu saía, ia visitar a cidade e voltava. Uma vez o barco foi embora. O barco! Aí minha irmã, aí pararam o barco, pegava, subia nas canoas pra... Eu era uma benção, Ai, meu Deus do céu. Gente, eu quero... Aqui, ó, semana que vem nós vamos estar aqui também com o nosso amigo Dirney de Lima. Eu já vou aqui antecipar para vocês, tá bom? Que provavelmente nosso PapoCast mude para terça-feira, tá bom? Nós estaremos saindo de missão agora na sexta-feira, lá para Urucurituba. E aí a gente vai ficar sexta, sábado, domingo, né? E na segunda eu não sei que horas que o barco chega aqui, eu não sei como que é também a questão do barco. Então provavelmente nosso PapoCast fica para terça-feira na semana que vem, mas é bom demais toda semana a gente ter um encontro aqui, tá bom? Beleza? Então já fica o recado para vocês aí. E aí, Enio, fala para mim dessa época que você começou a trabalhar no sinal, limpando o para-brisa dos carros. Como é que era essa história aí? Você que trouxe essa inovação aí, né? Depois do bombom, né? Isso aí vai estar no meu livro também, né? O tempo da nota de R$1, sabe aquelas notas de R$1? Sim. Eu comecei... Aí aqui em Manaus não tinha. Eu fui o primeiro garoto a trabalhar com isso. O primeiro moleque a trabalhar com isso, no sinal. E depois do bombom, eu migrei e eu rodei todo Manaus para procurar alguém que fazia isso, e não fazia. Eu falei, vou fazer um teste, que foi na Avenida Gestúlio Vargas, no centro, isso. E lá eu peguei, comprei o rodozinho, né, já fiz o que eu sabia montar e fui testar. Testei meia hora, ganhei lá mais ou menos R$30 meia hora. Falei, opa, novo empreendimento, vai ser aqui mesmo. Fiquei lá durante 4 anos. 4 anos. Aí eu peguei, chamei meu irmão, chamei um colega meu, fizemos uma equipe de 3. Aí, além de eu limpar, aí eu chamei outro para trabalhar lá e quando ele trabalhava, eu falei, ó, o dia que tanto que tu ganhar, tu vai ter que me dar tanto, porque eu já era empreendedor, já, era chefe, entendeu? Lá. Aí, ó, só esse sinal que é bom, bora ficar só nesse sinal. Porque eu tinha medo, ó, a minha ideia sempre foi... Eu queria ficar só lá, porque se nós ficasse vários sinais, outras pessoas iam começar vendo. E foi dito e certo, foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar lá, teve esse me traiu, foi para outro sinal. E outro sinal passava ônibus. E na Gestúlio Vargas, onde eu trabalhava, do lado da Telemar, do outro lado, só passava carro. E até mesmo eu tinha um pouco de vergonha de alguém me ver nos ônibus, né? Os colegas, assim, que eu tava já na adolescente, ficando um pouco com vergonha dessas coisas. E me confundi, assim, que eu sou um cara, assim, que eu tenho bastante medo de ser confundido por me ser preso, por drogado, assim, eu não gosto, entendeu? Então eu tinha medo disso. Aí ele foi para outro sinal e eu fiquei lá com meu irmão, eu e meu irmão. E ele foi para outro, e foi isso. Aí o outro chamou o outro chamou o outro. Quando deu fé, Manaus todo estava empestado. Em todo sinal você via um limpador de para-brisa, né? Até mesmo vendo na foto aí, eu era bem magrelinho, que eu estava na minha adolescência, né? Então, aí daí eu peguei, comecei a... Daí eu fiquei bastante tempo, 4 anos. Aí daí eu já
Passou um tempinho, eu já parei e fui migrando pra outra coisa. Cara, eu quero explorar bastante essa parte da locução, quando tu começou a trabalhar com locução. O Ernie começou a imitar, e não é que o cara sabe eu fazer o negócio, né, cara? Como é que foi, né? Os primeiros trabalhos como locutor? Nem quero... Passa essa parte da parte onde tu trabalhava nas lojas, vai logo pra parte da locução, que eu quero explorar um pouquinho dessa parte aí, tá bom? Dani, quando eu comecei a trabalhar, que assim, na verdade, assim, eu gosto, cara. Eu gosto de rádio, meu pai ama muito rádio. O pessoal só mais na rádio, o tempo tava no rádio. E eu sempre escutei rádio. E eu acho bacana as vozes do cara, o cara fala, bom dia, você que tá, né? Aquela voz, caramba, eu falei, oxe, eu queria falar. Mas eu sou um cara que não sei falar certinho. Eu não sou inteligente, eu sou esperto, eu sou desenrolado. Mas eu falei, não, é muito... Até mesmo como eu trabalhei até em rádio, né? Que eu vou falar mais adiante. Porque o cara me deu um monte de texto pra me dar. Eu falei, não, é muita coisa, as palavras difíceis. Aí eu falei, não, quero ser eu mesmo. Falar certo ou errado, e é eu mesmo e pronto. Aí foi o tempo que eu trabalhei no centro, né? De vendedor, e no que mais também fui pra locutor. Vi lá, preciso de locutor. Aí eu falei, opa, boa tarde, moço. Preciso de locutor. Aí o cara me esnobou. Você, locutor, deixa teu currículo aí. Eu não sabia nem escrever nem nada, deixar currículo. Aí fui embora. E eu queria aquela vaga lá, que eu achava bacana, um cara bonito, todo arrumadinho. Falei, me contrataram porque eu... Mas pior, realmente mesmo, se você for arrumado numa loja, você é tratado bem. Infelizmente, é a sociedade. Agora, se você for de sandália, o cara não trata bem, não. Isso, infelizmente, é a sociedade. Então, o que aconteceu? Eu falei, Tá? E a placa lá pendurada. E eu sou o tipo de um cara que sou bastante determinado. Quando eu quero algo, vou lutar por me conquistar, né? Então, eu fui em casa, botei uma roupazinha legal e a placa lá. Falei, opa... E aí eu esperei ele sair. Aí a outra lá tava lá, que era gerente. Sabia que lá na loja lá tinha 2 gerentes. Não vou nem falar o nome da loja, que não tá me patrocinando, né? Então, aí eu falei, opa, senhora, a senhora tá aprendendo locutor, essa placa aí todo dia tá aí, eu já trabalhei ali embaixo. A senhora quer me dar essa vaga aí? Não, você é locutor? Não sou locutor, mas se você me der a oportunidade, não é pra botar cliente pra dentro, eu boto. Dessa caixazinha, deixei nem ela falar, porque a oportunidade é a hora de você... Aí ela deixou eu falar, eu falei, eu posso pegar essa caixa aqui, com licença, posso fazer um teste? Peguei a caixa, eu botei na frente, eu peguei tinha um monte de calcinha, sutiã, eu peguei um sutiã desse aqui, botei umas calcinhas aqui dentro e tal, aí eu subi em cima da caixa, peguei o microfone, comecei a agitar, isso, olha, uma das ruas mais famosas de Manaus, na Rick Martins e tem a Marechal. A Marechal ali eu dava o show, mano. Só dava eu. Eu era tão disputado que uma loja queria me contratar e eu fui galgando, ganhando mais do que as outras lojas e o cara foi me contratando, né? Aí eu peguei, botava aqui, agitava, batia palmo, fazia promoção, propaganda. Esse cara ia gostando, entendeu? Aí, daí, foi legal. Foi uma experiência top. Tá, né? Beleza. Agora, eu acho que todo mundo aqui tá com o mesmo pensamento que a gente quer ouvir um pouquinho, não quer não, Deus? A gente quer ou não quer, gente? Já que ele já cantou aqui, né? Vamos lá, quem quer levantar a mão aí? Não, na verdade é natural, né? Minha vozinha gasquetazinha, né? Eu tenho... Mas, de tanto ver as pessoas assim, eu gosto do natural. Então, eu acho que não é difícil fazer uma locução, né? Você tem que ser o que você é, animada. Então, quando eu fazia, eu me inspirava... Já tinha as palhaçadas já, né? A experiência de palhaço já... Então, só era falar os preços. Aí, mas eu já tava querendo puxar mais um pouco pro profissionalismo. Aí, não vou começar... Foi um tempo que eu comecei. Aí, eu fazia propósito. Fazia assim, ó. Bora aproveitar a promoção especial pra você aproveitar. Você, dona de casa, que tá passando, vem aqui, ó. Ó, preço especial pra você, hein, dona de casa. Ei, você mesmo. Aí, entendeu? Isso já é mais profissional, né? Aí... Rapaz, realmente isso aí, não tem como a pessoa não prestar atenção num negócio desse, né? E eles são insistentes mesmo, os caras conseguem... Mas aí, deixa eu te falar algo. Eu saí dessa área... Porque lá no centro, os caras eram muito enxeridos, pô. Os locutores faltava de respeito. Eu nunca faltei falta de respeito com mulher. Você vai no centro, falta puxar. Eu não, eu cativava. Ô, bom dia, você. Sabe? Porque tem locutor que é muito chato. É muito chato. Eu não, era animado, eu tinha que ser animado.
Aí teve um dia que um locutor lá perto lá mexeu com a menina e a mulher o esposo lá da mulher lá era policial e ele veio pra cima de mim pensando que era eu. Quase eu pego um couro nesse dia, ó. Aí eu falei, rapaz, não vai dar certo não, que aqui tem muito peão gaiato, muito tirido. Então, aí eu já tava dizendo... Eu fui, entendeu? Aí foi o tempo que eu tive outras ideias e fui caminhando. Aí evoluiu pra... Voltei pra carro-som. Carro-som. Foi carro-som. Eu via todo mundo com o paredão, tava no áudio, o paredão na Zona Leste. Aí eu conheci um cara empresário aí que me ajudou a montar o som. Chegou um tempo aqui na Zona Leste, eu tive um dos maiores e melhores paredão da Zona Leste. Quem vê meu carro aí, né, era paredão. E eu fazia propaganda nas lojas, ao vivo, né? Até um dia, né? Que eu até falei que eu ia agradecer. Um grande amigo meu me deu a oportunidade, chama John Andrade. Pra mim, é um dos melhores locutores de Manaus. Tá contratado aí numa emissora que eu posso nem dizer também o nome. Né? Me ajudou, me deu a oportunidade. John Andrade, Mário Estourado, o cara também é Carlinho do Povo. Esses caras. Meu amigão, e Mário e Mauro Silva. Inclusive, o Carlinho tá pra me bater aqui, que ele manda mensagem e eu não respondo aí. Esse cara, pra mim, é um dos caras que me deram oportunidade e, assim, pra rádio, né? Eu, na verdade, sempre fazia o link ao vivo. Eu dei uma ideia, isso também eu comecei a fazer que muitas pessoas me copiaram. Até pessoas de rádio grande começaram a me copiar, que também não tinha, né? Então, eu fazia o link, eu botava o carro só na frente da loja e interagia lá. E o locutor lá era bom. Os caras são bons lá dentro da rádio. Então, ele interagia lá e eu era gaiato, eu era bom lá fora e ele era bom lá dentro. Então, eu interagia. Eu ligava o som, ele, beleza, cowboy. Eu chamava de cowboy no tempo, né? Cowboy tá de frente da loja agora, vamos entrar ao vivo agora com o cowboy. E eu pegava o microfone, né? Aqui e tal. E aí, cowboy, como é que tá? Beleza, John Andrade, estamos aqui ao vivo, diretamente da loja tal, hoje a promoção especial, é com você aí nos estúdios, aí ficar interagindo, era muito legal, muito bacana mesmo. Eu imagino que os lojistas gostavam, né, cara? Foi muito show de bola, né? Tava levando o que tu estavas fazendo naquele momento para outras pessoas que estavam apenas ouvindo, né, em outras partes da cidade. Muito bacana. Cara, o John Andrade, realmente, eu não conheço pessoalmente, mas conheço os trabalhos dele, né? Eu acho que quem não conhecer a voz do John Andrade... Até mesmo ele trabalhava nessa rádio e ele foi contratado por outra rádio, uma das melhores aqui de Manaus, tá sendo contratado lá. É um cara... É bom, faz não, ele é fazendo comercial, demais. Não. Pra mim, é um dos melhores, meu grande amigo John Andrade. Abraço. Muito bacana, Enio. Aí, quando você saiu desse... Aliás, você finalizou esse projeto, esse processo aí que você fez de comunicação audiovisual, né, eu diria assim. Aliás, não, por enquanto era apenas comunicação via áudio, né? Aí você começou a parte de audiovisual, já com... Isso, da gráfica. Porque assim, ó, eu tenho uma mentalidade que a minha filha até, às vezes, ela me vê conversando, eu fico trabalhando. Reunião, como eu costumo falar que eu tô com reunião comigo mesmo. A minha filha fala, ei, papai, você tá ficando doido, tá falando sozinho, mas eu tô ideia, às vezes eu tô conversando comigo, reunião comigo mesmo, né? Então, eu peguei e tive essa ideia. Se um lojista bota uma loja, ele vai querer primeiro botar a placa. Depois da placa, ele vai querer um cartão de visita, vai querer um panfleto, vai querer um cavalete, vai querer um carro-som e uma coisa puxa a outra. Então, eu peguei tudo isso, agreguei para uma coisa só. Aí eu falei, opa, tive essa ideia e vou aplicar. Porque tudo que eu ia aplicando. E outras pessoas iam me copiando. Mas quando você é copiado, é sinal que é bom, tá dando certo. E quando é bom, todo mundo volta, né? Sim, eu lembro que a gente fez eu quero aqui dar um testemunho breve aqui, pessoal. Eu peguei um serviço para fazer. Alguém me ligou, né? Disse, olha, tem como fazer essa... Eu sempre fiz artes, né? Para placas e tudo mais. Eu até acho engraçado que eu fazia algumas artes, o N dizia assim, tá horrível, mano. Faz outra. Aí ele fazia melhor e me mandava, né? E isso eu fui aprendendo. E aí eu peguei e falei, não, eu não vou me garantir, eu vou passar para quem garante, eu vou passar para o Enio. Nessa época, gente, eu tava meio que desistido de tudo. Eu tinha vendido todas as minhas câmeras. Quem me acompanha no canal sabe que eu tinha parado de postar vídeo. Já tava com uns 8, 9 meses aí que eu não postava mais vídeo. Tava desanimadão mesmo, não tinha mais nada, nenhuma câmera. E aí, eu fui, o Enio
eu passei o serviço para ele, e aí ele pegou e começou a fazer o serviço. Só que o que ele fez? Ele me chamou para ir na hora da montagem, ele fez toda a placa e me chamou para ir. E aquilo foi uma aula para mim, porque eu comecei a ver, né, como é que ele fazia o processo todo. Ele era uma placa gigante, assim, de uma loja, de uma drogaria. E aí, no meio do trabalho, eu fui vendo como era o processo que ele fazia ali, né? Um processo muito certo ali, sabe? Tudo tinha que estar tudo na medida, tudo bem colocadinho, enfim, tudo bem esticadinho. E pra mim, eu tava só aprendendo, só fazendo parte ali do trabalho. E quando terminou o trabalho, o Enio veio comigo e ele me deu um valor, gente, que de certa forma me assustou até, né? Porque eu não fiz nada para merecer aquele valor ali, mas ele pegou o valor que ele tinha ganhado do serviço e praticamente dividiu comigo, meio a meio. Coisa que não era para ter acontecido, porque de forma natural, né? Porque eu não tinha feito nada. E com esse valor, ele me deu esse valor para que eu comprasse uma câmera. E foi quando eu voltei a comprar a minha nova câmera e tudo mais. E foi a partir dessa câmera, que inclusive nos primeiros vídeos aqui a gente usou ela, que aí Deus foi colocando aquele ar de novo, assim, e eu fui comprando as outras. E hoje nós temos a nossa produtora, né, de vídeo e também aqui o estúdio de podcast a partir desse incentivo que o Enio me deu. Então isso eu nunca vou esquecer, cara. Nunca vou esquecer, porque praticamente eu já tava, como eu falei, eu tava meio que desistido, assim, não queria... inclusive foi na época que o JA tava fazendo os últimos trabalhos dele ainda como... alguns últimos trabalhos que ele fez antes de ir para o Rio de Janeiro. E aí eu peguei e tava fazendo com o celular, né? Não sei se você lembra, eu fazia com o celular. E aí foi quando você me abençoou, eu comprei a câmera e foi dando ares novos, enfim. Hoje nós temos isso aqui tudo. E pode olhar, pode contemplar tudo isso aqui, porque tudo isso é parte da semente que você plantou lá atrás. Toda a honra, toda a glória deles para Deus, né? Eu aprendi uma coisa muito importante com a minha esposa, que eu venho aprendendo cada dia mais com ela, porque que nós devemos honrar as pessoas, né? E todo serviço que eu faço hoje é mais por dedicação. Teve um tempo aqui que eu não vou mais atrás de serviço. As pessoas que me procuram pelo profissionalismo que eu sou e pelo que eu faço, né? Então, às vezes as pessoas me procuram, me dão indicação, eu honro na vida das pessoas. E eu costumo falar que eu sou, assim, hoje eu estou procurando investir mais nesse ponto, né? Até mesmo, assim, eu sei reconhecer um talento, cara. E você, sem sombra de dúvida, antes de sair de casa, eu estava conversando com a minha esposa, falei, minha filha, é só momento, é só questão de tempo. O Daniel é um cara muito profissional, né? É um cara correto, um cara cheio de profissionalismo, ele e a equipe que ele tem. Então, é só questão de tempo uma pessoa, uma empresa, contratar ele para coisa assim, para fazer algo maior, porque o cara quer sempre fazer o melhor, tem umas coisas melhores, mas fazer uma colocação nas suas palavras, tudo que você tem aqui é através de você mesmo, né? Porque se você não for fazer, ninguém vai fazer. A maior dificuldade que bota no nosso sonho, nossos objetivos, são a gente mesmo. Porque, infelizmente, as pessoas querem colocar preço, né, em cima da gente. Nós vivemos numa sociedade que quer aplicar o preço. Um exemplo, uma caneta. Cadê a caneta? Você conhece a caneta, a outra. Tu conhece a caneta? Exemplo. As pessoas querem botar preço nas nossas vidas, quer aplicar em cima da gente. Foi um exemplo aqui, quero fazer uma colocação aqui. Aqui tem 2 canetas, Dani, né? Aqui tem uma caneta Bic original e aqui tem uma, que marca essa aqui, ó, uma Compacto. Se você fosse escolher aqui, você fosse comprar, uma é R$1,99 e a outra é R$1,99 também, todas as 2 risca e escreve. Qual você ia, na sua sinceridade, qual você ia comprar? A Bic. A Bic, vamos lá. Por que você ia comprar a Bic? Cara, pra mim, porque eu já desde que estudava, vi que tem qualidade. Tem, né? Né? Qualidade, pronto, aí matou. A qualidade sempre vai, o valor sempre vai ganhar do preço, né? Uma caneta Bic é uma caneta dessa, ó, é bem simples. Uma caneta geográfica que escreve 2 quilômetros, equivalente a 2.000 metros,
né? Foi lançada lá em 1950 por criador Michel Bic, que é o criador. Morreu, passou para o seu filho, o Bruno Bic, que morreu também em 2011, e vai passando de geração por geração. Uma pequena caneta, mas através dessa caneta tem um grande valor, que escreve sonho, assina documento, assina projeto, faz desenho, faz arte. Então, vem as pessoas e colocar, não, isso aqui só é apenas, dou 50 centavos, dou R$1, não. Ela tem um valor, e assim somos nós. Deus tem um valor, colocou um valor na gente. E você tem um valor, você não tem preço. E sempre eu costumo falar para meus clientes, meu valor é X, porque eu tenho um preço, não tenho valor. Na verdade, o pessoal quer botar preço. E nós temos valor e não preço, entendeu? Então, você é um cara que tem bastante valor e é só questão de tempo para alguém ver esse valor que você tem. Amém. Rapaz, show de bola essa história da Bic aí, muito legal. Pessoal, hoje nós estamos estreando aqui com uma nova patrocinadora aqui do PapoCast. Cíntia Gomes, Confeitaria Artística. E eu vou pedir agora para o Rangel colocar aí o comercial da Cíntia Gomes Confecções Artísticas aí, Confeitaria Artística, e você vai acompanhar um pouquinho dos trabalhos que ela faz aí, tá bom? Não perca tempo, no final do comercial vai ter o número, liga a agenda, a Cíntia é simplesmente top. Você vai ver aí as coisas que ela faz, vai ficar super encantado. Vamos lá, Rangel, solta o comercial. Cíntia Gomes Confeitaria Artística. Temos bolos para seu evento social, massas e recheios especiais, brigadeiros gourmet e muito mais. E sempre com aquele feedback positivo. Ligue e faça a sua encomenda. Então é isso aí, você viu o número aí, 9218-3443, repetindo, 9218. Deixa eu só confirmar se é isso aqui mesmo, João. Pera aí, rapidinho, deixa eu confirmar aqui se é esse o número mesmo. É para eu poder falar o número certinho. Não, é 82, ó. 98218-3443. 98218-3443. Esse é o número aí da Cíntia Gomes. Ela é especialista em buttercream. Muito legal. É a confeitaria artística. Você quer aí fazer confeitaria nos seus eventos sociais, quer o seu bolo, quer brigadeiro, quer o cupcake, enfim. A mulher é top. O recheio dela é simplesmente fantástico, então não perca tempo. 98218-3443. Esse é o número da Cíntia Gomes. Vamos lá, meu amigo Enio. Depois você foi servir o... Legal esse ó, tive um comercial desse aí, ó. Eu não ia desenrolar. Eu não ia fazer um comercial. Como é o nome no nome que você falou aí? Cíntia Gomes Confeitaria Artística. Mas aí o bolinho aí, como é? Cupcake? Cupcake e o outro. Deixa eu ver, calma. Qual é o outro mesmo? Eu até esqueci. O nome brigadeiro, cupcake. Eu ia falar o bolinho especial, porque... Não, é que ela é especialista em buttercream. É isso? Buttercream, é isso aí mesmo. Eu falei, é isso aí mesmo, pessoal, é um bolinho, É isso aí mesmo. Show de bola, gente. Mas é isso aí. Enio, você serviu o exército no primeiro bis, não é isso? Isso, em 2007. Primeiro batalhão de infantaria de selva. Botar no Google aí, o melhor do mundo. Não, com certeza. Eu já ouvi. E não é porque é o primeiro bis, não. Mas a gente vê, todo mundo que serve ali tem histórias lindas para contar, história de sucesso. Eu aprendi uma coisa. Quando você tem... Eu acho que é o seguinte, que o exército, ele te ensina muitos princípios, né, Enio? Cita pra mim 3 princípios que a Força Armada te ensinou. Cara, o Exército foi uma experiência maravilhosa que eu carrego até hoje, né? 3 princípios, eu poderia falar aqui vários, né? Primeiro princípio é você ter honra, né? Honra. Segundo princípio, você ter respeito. E terceiro é você ter compromisso. É fundamental, acho que esse é o primeiro de tudo, né?
ter horário com tudo. Isso aí eu aprendi muito. É rígido o exército. Então, muito princípio, tem muito princípio o exército. Então, foi uma maravilha. Saem dali homens pra vida, né, cara? Sim, com certeza. Aí muitas pessoas, exército é ruim, porque forma homens, caráter, né? Desaldo, o senhor pode fazer um favor pra mim aí, meu irmão? Desculpa ali atrapalhar. O senhor pega faz ali um alistamento do Rangel ali. Por gentileza. Dele, ó. Faz. Ai, Jesus. Ó, eu queria falar agora de um momento que foi um momento fundamental, você já falou no documentário, mas eu queria que você falasse um pouco mais, com mais detalhes. O momento da sua conversão, quando você se converteu a Jesus, você falou que foi num momento muito difícil, né? Fala pra gente aí como é que foi esse momento de que você se converteu a Jesus. Bem, era difícil, né? Eu, quando toco nesse assunto aí, dói, machuca, né? Minha filha, quando tinha 3 anos de idade, ela pegou catapora. Eu falei num documentário, né? Isso foi uma das fases mais difíceis da minha vida. E ela praticamente, assim, naquele momento ali, se eu não fizesse um concerto com Deus, com uma aliança, os médicos tinham nojo de pegar nela, porque as cataporas estavam, acho que mais de 70% do corpo dela. Até na garganta dela tinha. E ela tinha febre de 40 graus de febre, só não dava convulsão. Os médicos não entendiam. Ela entrou numa sala de isolamento, né? Então, naquele momento ali, eu ficava desesperado. Porque um pai, quando vê o seu filho ali em uma situação difícil, faz qualquer coisa. E naquele momento, eu estava desagradando a Deus, porque eu estava indo para festa, eu bebia, né? Eu não queria compromisso, né? Não era nem evangélico. Ou até mesmo eu era, minha filha não lembro, mas eu brincava com as coisas de Deus. Então, às vezes, tem que acontecer algo para você virar a chave e falar, opa, é agora. Tem momento certo para você. Então, acho que foi permissão de Deus em dar um choque de realidade. Então, às vezes, vai tocar naquilo que você mais ama. Pode ser nem você, né? Então, tocou na minha filha, eu fiquei muito... Ela ficou... Deu tipo um derrame aqui nela, né? E naquele momento, eu me ajoelhei no leito de hospital, no 7º dia, e falei, Senhor, a partir de hoje, eu quero fazer uma aliança contigo. Tira minha filha daqui do hospital. Quando foi no outro dia, eu levei uma bolinha assim, que eu batia no chão, ela ficava brilhando. Eu dormi nesse dia, eu estava sem sono, sem conseguir de dormir. E quando foi no 7º dia, ela pegou, já acordou, brincando com a bolinha. E eu vi naquele momento o milagre, que é a oportunidade que Deus fez na minha vida. Foi um momento que Deus curou a minha filha para a honra e a glória do Senhor. E essa foi uma fase muito difícil. Tá até aqui minha princesa, Elaine. Cadê? Vem cá, Elaine, rapidinho, vem cá, minha filha. Hoje minha filha é linda, maravilhosa. Eu falei pra ela, isso aqui vai estar gravado. Daqui, quando ela tiver os 30 anos dela, ela vai ver, pô, meu pai era doido, né? Então, essa aqui é meu maior tesouro. É a coisa que eu mais amo. Abaixa mais aqui pra ver a câmera ali, ó. Olha ali, ó. Coisa mais linda que tem. Tira mais pra ver, olha, né? Isso aqui é meu tudo, né? Quando ela era pequenininha, às vezes eu nunca bati nela nem nada. Uma primeira vez que eu fui dar um bolo nela, que ela aprontou comigo, essa aqui puxou pra mim, que ela é internacional. Ela me aprontou, falou, você vai pegar uma chinelada porque você fez isso. Aí ela, pai, peraí, pai, olha meu dodói, pai, cuidado, bate devagarzinho. Aí, cara, não tinha como não, entendeu? Né, meu amor? Tá? Então, ela é internacional, ela sabe me ganhar. Então, ela pra mim é tudo. A minha filha, a minha esposa, e foi nesse momento que teve um tratamento que foi difícil da minha vida. E essa parte que, infelizmente, você perdeu a sua mãe, foi muito dolorido também, né? Isso não tá com muito tempo, não. Isso tá recente, né? Foi 2017. Né? Tá com 5 anos, mais ou menos, né? 5 anos para 6 anos. E a minha mãe, né, vai estar no meu livro, né? É uma mulher que é vitoriosa, mulher que, sabe,
que, assim, ela não faleceu, mataram ela no hospital. Até hoje eu sofro muito com isso. Se não fosse minha filha e minha esposa me sustentando, me ajudando, hoje eu acho que eu tava doido da cabeça. Nesse momento tem pessoas especiais cuidando de ti, e até mesmo Deus está cuidando de ti. Dani precisou, a minha mãe entrou apenas com uma dor de barriga no hospital. Não vou nem falar o nome do hospital, por falta de ética, né? Com apenas uma dor de barriga. Levei ela no meu carro, ficou no hospital e deram uma medicação nela. E eu fiquei aguardando essa medicação. Passou uns 40 minutos, ela começou a gritar dentro do hospital, delirando, falando coisa por coisa. E naquele momento já vi coisa que não estava certo. Por ter minha experiência no Exército, eu fiz resgate, e eu sou observador, medicamentos, essas coisas. Então eu vi que tinha alguma coisa que estava errado. E eu peguei, nesse tempo, eu era repórter da rádio policial. Ou seja, eu recolhia foto, batia foto de tudo. E acabar eu mesmo fui a vítima com a minha mãe. Deram a medicação dela que necrosou os braços, as mãos dela até aqui. E ficou 1, 2, 3, até o 8º dia, ela pegou e faleceu. Medicação forte, necrosou, queria amputar os braços dela. E foi um tempo assim que foi muito difícil para minha vida, né? Minha filha. E eu peguei e falei, não tá certo isso, não vou aceitar isso. Ninguém, quem tem mãe, quem tem pai, você filho, valorize, ame, te amo mãe, te amo pai. Eu toda vez, quando eu entrava na casa da minha mãe 10 vezes, eu dava 10 bênçãos, 10 beijos. Eu sou carinhoso com todos meus irmãos. Eu beijo meus irmãos no rosto, no pescoço, minha mãe, meu pai. Eu sou um cara muito carinhoso, né? Então, eu valorizava muito a minha mãe, cara. Então, chegou a falecer, fizemos o funeral, tudinho, enterrou. E ficou me atormentando isso durante muitos anos, né? Isso foi em 2007, quando foi 2017, quando foi 2018, descansei meu luto e pronto. Querendo ou não, nós se conforma, mas não esquece. Minha mãe vai estar sempre no meu coração. Tudo que eu fazia, eu falava para minha mãe, que até mesmo agora... Esse livro agora que eu estou escrevendo, né, tem a história dela, que foi uma mulher muito guerreira, né, fazendo parte desse meu projeto, que é a minha mãe também. E eu falei, eu não vou aceitar isso, né? O que foi que eu fiz, né? Eu precisei estudar, eu estudei 5 anos, até esses tempos agora, desse ano. A minha esposa estava falando assim, amor, se você entrasse numa faculdade, você já estava formado. Eu não entrei realmente, porque sem condições. Porque você pagar uma faculdade de Direito é caro, você pagar uma faculdade de Medicina é caro. Então, o que aconteceu, Dani? Eu estudei, você acredita que eu estudei de 2008 até agora 2022, estudando direto. Todas as medicações, todas as possibilidades, o que aconteceu, eu estudando medicina tudo, querendo achar uma solução ao que aconteceu, porque não foi certo o que fizeram com a minha mãe. E eu peguei e vou processar, eu comecei a achar falhas no sistema, porque querendo ou não, nós vivemos um sistema, e eu comecei a achar falhas no sistema. Eu falei, não, vou provar. Entrei num processo, processei o Estado e eu processei o hospital. Estudei todas as coisas de medicina, toda a medicação, legal, tudo bem. Agora eu vou estudar as leis. Comecei a estudar os direitos, para ver cada lei, o que se encaixava, o que eu poderia falar, o que eu não poderia fazer. E isso foi se agravando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2018, 2019, 2020. Entrou a pandemia, 2019 para 2020, e eu ficando doido da cabeça, estudando, deixei um pouco de lado da minha esposa, um pouco de lado da minha filha, e focado, porque eu queria mostrar que eu estava certo e eu achava injusto o que fazia, porque naquele momento, lá quando minha mãe estava no leito do hospital, eu via muita gente falecendo, eu via muita coisa errada. E eu falei, eu vou me formar como médico, ou então vou me formar como policial para me botar um ponto final. Mas aí eu comecei a estudar isso, mas eu queria justiça. Procurei vários advogados, pagava para advogado, nenhum advogado queria entrar na causa, sabe por quê? Era contra o Estado. Ninguém quer brigar com o Estado, ninguém quer brigar com o governo. Sabe por quê? Pelo sistema, né? É até perigoso eu estar falando isso, mas não tenho medo, né?
Hoje nós vivemos em um sistema, que se for você querer se meter no sistema, acontece algo com você. Mas eu botei fé em Deus, botei para cima e comecei a estudar e entrei com o processo. E aí consegui achar um amigo que me indicou para um amigo, e esse amigo um advogado, que até hoje meu amigo é advogado, Dr. Lucas, né? E contei a situação dele, como eu expliquei, falei, o que está acontecendo aqui nesse Papo Cash, eu mostrei para ele quem era o Enio. E ele falou, eu vou cuidar da tua causa. Eu falei, doutor, eu tenho certeza que fizeram com a minha mãe isso. Peguei um monte de papel, botei na mesa dele. Tenho toda a prova. Eu levei tudo mastigado. No quarto da minha filha, eu preguei um monte de papel, todas as medicações. Denis, se tu vê, eu não quis botar, porque até mesmo a mão da minha mãe ficou necrosada. Deram medicação tão forte nela que tampou as veias sanguíneas. As veias sanguíneas no nosso corpo, a mais fina que tem, são as dos dedos, que a medicação tampou, que ficou negro, começou a ficar negro. Então, não achei isso correto. Então, o advogado começou a me ajudar, e com as minhas provas, comecei. E alguns dos meus irmãos queria, assim, não vou dizer que tá não conformado, mas queria, com o meu sofrimento, já que ele tava pedindo, mano, deixa isso pra lá, esquece isso. Falei, não, eu vou provar que eu tô certo, porque era a minha mãe, era a minha mentora, Denis, né? E não era pelo dinheiro, não é pelo... Sim, para mostrar que eu estava certo e mostrar para meus irmãos, para as pessoas próximas, que nós não devemos desistir. E eu não desisti, Denis. E quando foi agora, né, em 2022, foi a audiência, e para completar dificultaram a prova, porque as minhas provas foi tão perfeita que o juiz perguntou se eu era formado em alguma coisa. Mas eu entreguei tão bem feito para o advogado que ele montou tudo, que constatou o erro médico, né? Tirei, consegui exonerar a diretora do hospital, alguns médicos, as pessoas que fizeram isso com a minha mãe, consegui tirar do hospital, que fizeram isso com a minha mãe por erro médico, né? Mas ganhei a causa na justiça, meu advogado também através dele, e principal, fundamental de tudo, Deus, né, me ajudou com tudo isso, porque se não fosse Deus para ter me sustentado, eu não teria conseguido isso. Então, para mim, isso foi uma vitória e foi uma coisa, a situação mais difícil da minha vida que eu passei, porque foi 5 anos, de 2017 até agora, 2022, que eu botei um ponto final nisso e comecei a respirar e voltei o que eu era antes, porque eu não estava conseguindo mais viver, porque eu queria botar um ponto final. E para esse ano, 2022, Deus me honrou isso e eu estou voltando ao que eu sou hoje, o Enio Lima. E aí você estava me falando nos bastidores lá, que o valor você não quis saber do valor dessa causa, né? Exatamente porque o seu interesse era provar o erro médico mesmo, né? Sim, até mesmo eu não fiz questão, ainda estou para receber ainda esse valor, né? Estou de viagem recentemente agora e fiz uma procuração para minha irmã, que sempre ela é minha gerente, ela que resolve as coisas para mim e tudo, e pedi para dividir com meus irmãos também não faz questão nem nada, não quis, mas não vou recusar, eu queria ganhar para mostrar para as pessoas e queria a exoneração das pessoas que fizeram isso, mas é bênção, né? Então eu deixei para meus irmãos para dividir entre eles, ajudar minha avó, que eu tenho uma avó de 90 e poucos anos que precisa, tá bem, né? Então a minha parte eu dei para minha avó para ajudar ela e é isso aí. Show de bola. Rangel, coloca de novo aí o comercial da nossa nova patrocinadora e depois a gente vai se encaminhar para o final do nosso programa, tá bom? Cíntia Gomes, Confeitaria Artística. Temos bolos para seu evento social, massas e recheios especiais, brigadeiros gourmet e muito mais. E sempre com aquele feedback positivo.
Ligue e faça a sua encomenda. Beleza, estamos de volta. Enio, então você agora está indo para uma nova trajetória da sua vida, que é viajar, sair do Brasil. Você vai morar inicialmente em Portugal, né? Isso, estou de viagem exclusivamente hoje é 25, né? Estarei viajando dia 28, né? Estou com um projeto aí, uns projetos bem ousados, né? Que, como todo mundo aí já viu um pouco da minha história. Então, quem quiser ver minha história completa vai estar no livro, né? Que eu vou estar lançando. E aí você vai ter bastante tempo para escrever o livro, justamente, né? Até mesmo eu quero colocar esses novos projetos, vou galgar, colocação nesse meu livro, né? Depois da manhã, estarei indo para São Paulo, Madrid, Portugal e finalizar, Deus permitir, finalizar nos Estados Unidos. Quero te pedir uma coisa, cara. Pode ser de madrugada, mas já vai atualizando aí todo o tempo aí por onde tu tá passando aí, tá bom? Com certeza, né? Cara, olha, nós estamos nos caminhando agora para o final do programa. Quero te agradecer do fundo do coração mesmo por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, né? Hoje. E caiu certo aí, né? Antes da sua viagem, isso foi muito bacana. E dizer para você que eu me sinto muito honrado em ter a sua amizade, tá bom? E quem sabe daqui um dia nós vamos estar com a estrutura aqui de um webcast, né? Pra gente fazer um papocast de lá, né? Tem uns projetos bons, viu? É porque, assim, na verdade é bem simples, mas tem que ter esse negócio de retorno, tempo real, é uma coisa bem minuciosa. Mas a gente vamos evoluir, em nome de Jesus. Já deu certo. E antes da gente finalizar, cara, tem uma pessoa que quer dar um recado pra ti aqui. Coloca aí, João. O que eu posso falar para você? Quero desejar para você, né, que o Senhor abençoe sua vida. Também admiro, né, que você é uma pessoa muito determinada em tudo aquilo que você coloca, né, para fazer. E eu sou muito grata, né, por tudo, né, que você, o cuidado, né, que você tem com a sua família, com a minha filha, com a sua filha, que é minha neta, né. E eu só tenho que te desejar uma boa viagem, uma viagem de proteção, uma viagem de bênção, que Deus esteja na direção da sua vida, nessa nova etapa, né, que você vai começar a construir, que dê tudo certo lá, e que o Senhor esteja na direção da sua vida. E nós vamos ficar aqui torcendo por você, torcendo para que venha dar tudo certo, né, para que você venha conseguir os seus objetivos, e sempre colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua caminhada, e que Deus abençoe muito a sua vida. E eu torço muito, vamos continuar aqui orando, e você sabe que você é igual um filho para mim também, né? E é assim, nós somos família, estamos juntos nessa caminhada, que Deus te abençoe, te guarde, e quero dizer que você está também aqui dentro do meu coração, amo você, que você é como um filho para mim, né? Que Deus abençoe sua viagem grandemente, em nome de Jesus. Amém. Olha aí! Ainda teve um amenzinho lá no final, né? Fala pro pessoal aí, quem é essa mulher aí, Anny? Quem é essa senhora? Fala pro pessoal aí. Cara, eu não esperava essa aí não, né? Dona Eli, eu chamo ela de vários nomes, né? Dona Eli, minha sogrete, ela é minha sogra, minha mãe, né? Ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tenho uma consideração muito grande, ela é como minha mãe hoje, né? Mora junto com a gente, né? Eu moro embaixo, ela mora em cima, as pessoas que me ajudam muito, ajudou minha esposa, né? Nós moramos aí, estamos se ajudando, é uma pessoa muito especial para mim. É minha mãe, né? Tá fazendo o papel aí, dando continuidade aí, o papel da minha mãe. E ela cumpriu a promessa dela, né? Eu vou falar nos bastidores. Né? Não esperava, não. Então, mano, muito obrigado, cara. Muito obrigado de todo o coração por ter vindo, tá bom? Eu que agradeço, Só que irmão. tem mais uma pessoa ali que quer dar mais um recadinho pra ti ali. Quem é, Rangel? Mostra pra ele aí. Boa noite, meu amor. Quero te dizer que eu te amo muito, que eu sinto muito orgulho da pessoa que você é. Que Deus venha abençoar a tua vida,
Que Deus venha honrar cada dia mais a sua vida. Eu quero te dizer que eu te amo, que você é um homem de Deus, que você é um pai, que você é um esposo, de ser exemplo. Você é um exemplo de homem, você é um exemplo de pai, você é um exemplo de esposo. E eu tenho muito orgulho de você, meu amor. E a palavra de Deus fala, aonde você pisar, ponta dos teus pés, ali será abençoado, ali será próspero. E aonde você for, você vai ser luz para muitas pessoas. Aonde você for, você vai ser luz para as nações. E eu quero te dizer que eu te amo muito. E eu não esqueci de você, viu? Também quero dizer que eu também te amo muito e que você fique bem em todo lugar que você estiver, porque Deus vai estar com você em todo lugar. E que você se cuide, que você seja esse pai, esse esposo e homem que você é hoje. E que continue sendo o pai mais legal que eu já vi. Nós te amamos, meu amor. Deus abençoe. Eu te amo muito, viu? Tchau. Cadê o aplauso aí, pessoal? Rapaz, o homem tá chorando demais aqui. Assim, eu quando eu vejo essas mulheres, minha esposa é tudo pra mim, cara. Minha esposa é minha amiga, minha namorada, minha amante, né? Minha mãe também, ela. Sem essas mulheres aí, cara, entendeu? E primeira vez que eu vou estar um pouco longe, porque eu vou primeiro. E ela, por conta da empresa que ela trabalha, ela vai depois. E eu tô com saudade já, cara, da minha esposa, da minha filha. É uma fase muito... Mas não é adeus, é até logo. Porque logo ela vai estar indo depois, resolvendo algumas situações aí. Mas para falar da Geis, é outro papo cash. Né? Muito legal. Então, Enio, obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado mesmo de coração. Corta aqui pra câmera do meio aqui, Rangel. Que eu quero dar um aperto de mão aqui, agora nessa câmera aqui, tá bom? Como é que é o símbolo do Enio aí? Quem vê o Enio? Essa sim, ó. Já sabe. Então, meu irmão, muito obrigado. Que Deus possa te guardar nessa viagem, te prosperar nesse caminho. Que Ele possa te usar como inspiração para outras pessoas, tá bom? Que esse livro que vai vir aí possa ser um instrumento, uma ferramenta para inspirar outras pessoas. Você tem uma história verdadeiramente inspiradora, uma história de sucesso que, cara, é impossível a gente não tomar nenhuma lição, né? Tá bom? Então fique com Deus aí o tempo todo, não esqueça dele, porque ele vai guiar os seus caminhos, tá bom? A você que ficou até aqui, não esquece, se não deixou o like, deixa o seu like e eu te espero na próxima semana, no próximo Papo Cast. Um abraço, fui! Já imaginou um lugar onde os seus projetos podem sair do papel e se transformar em realidade? Nós preparamos com muito carinho esse lugar para que você possa chamar de seu. Desde o café até as câmeras. A iluminação, os equipamentos, tudo isso para trazer conforto e qualidade para você que quer produzir os seus conteúdos. Um ambiente climatizado, completamente tratado, com isolamento acústico e também tratamento acústico, para que você possa fazer as suas programações sem nenhuma interferência externa. Ah, e o Wi-Fi é grátis.
Conseguiu imaginar tudo isso? Então vem para cá para o M Studios, onde o seu projeto vira realidade. Cíntia Gomes Confeitaria Artística. Temos bolos para seu evento social, massas e recheios especiais, brigadeiros gourmet e muito mais. E sempre com aquele feedback positivo. Ligue e faça a sua encomenda.